Olá, meu nome é Vandré, eu sou professor da Universidade Federal de Itajubá e vamos começar com mais um vídeo aqui. No caso, estamos falando sobre banco de dados. Essa série de vídeos aqui é baseada em perguntas e respostas com conceitos básicos na área de banco de dados, especialmente voltados para esse livro. Que esse livro é um livro que eu fortemente recomendo, que é de Omar Srinavat, que é editado pela editora Pearson aqui no Brasil. A qualquer momento, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode vir aqui nos comentários e fazer as perguntas que vocês tiverem para que a gente possa tentar auxiliar vocês no que for necessário. Então vamos continuar aqui respondendo perguntas que são na área de banco de dados. A pergunta que também está contido no conteúdo dentro do capítulo 1 desse livro que eu comentei anteriormente é o seguinte: quais os 4 tipos principais de ações que envolvem um banco de dados? E discutir cada um deles. Então vamos pensar o seguinte: essa classificação de 4 principais ações que envolvem o banco de dados, elas são baseadas novamente no livro de Omar Srinavat. Então, para isso, vamos ver quais são elas. Então, inicialmente, a gente pode levar em consideração o seguinte, que um SGBD, ou um Sistema Gerenciador do Banco de Dados, que eu falei um pouquinho sobre isso no vídeo anterior, permite que usuários criem e mantenham um banco de dados. Então, o que é esse criar e o que é esse manter? Certo? Esse aqui que é a resposta nossa e o que consiste esse criar e esse manter. Então, com uma citação direta que está na página 5 do livro, o SGBD é um sistema de software para uso geral que facilita o processo de definição, construção, manipulação, compartilhamento de banco de dados entre diversos usuários e aplicações. Então, vamos ler um pouquinho sobre essa definição e depois eu vou explicar cada um das 4 principais funções. Então, vamos pegar do início. O SGBD é um sistema de software, no caso estamos trabalhando somente de software, não estou pensando em nada teórico ou nada em papel, por exemplo, que no caso do SGBD não considero como um sistema que eu posso guardar um banco de dados, uma coleção de fichas, por exemplo. Já não é o caso. Para uso geral. Então eu já penso o seguinte, até então estamos pensando em bancos de dados que tem múltiplos propósitos. Ou seja, um banco de dados que funciona para uma empresa grande, para uma empresa pequena, para um pesquisador, para uma empresa do tipo X, uma empresa do tipo Y, que trabalha com venda de determinado item de outro item também. Então esse aqui para uso geral, que facilita o processo de definição, de construção, de manipulação e compartilhamento. Vamos entender o que são cada um desses itens aqui no nosso caso. De bancos de dados entre diversos usuários e aplicações. Quando eu falo usuários, pense em diversas pessoas mesmo, no caso, que precisam ter acesso ao banco de dados para poder inserir, para poder buscar informações. E aplicações, pense em programas diferentes, certo? No caso, eu tenho diversos programas que eles podem estar acessando dentro do mesmo banco de dados e, consequentemente, o SGBD ele permite que diversos programas possam acessar o mesmo banco de dados e até os mesmos dados dentro da mesma tabela ao mesmo tempo, fazendo algo que é chamado de controle de concorrência, que depois a gente vai falar sobre isso aqui. Então, vamos entender o que é a definição, que é uma das 4 áreas, das 4 principais funções de banco de dados. A definição consiste em especificar os tipos de dados, as estruturas de dados, as restrições. Então vamos pensar o seguinte, quais são os tipos de dados, ou seja, cada uma dos meus dados que eu vou guardar vão ser guardados em tabelas. Em quantas tabelas? Quais são essas tabelas? Como é que vai ser essa estrutura dessa tabela? Eu vou guardar dados do tipo de caractere, eu vou guardar do tipo numérico, vou guardar do tipo até mesmo blob, que a gente chama de algo binário, um arquivo grande binário. A gente tem diversos outros tipos que podemos trabalhar em cima disso. Além disso, temos restrições, por exemplo, tem determinado característico, atributo que está em determinada tabela. Esse atributo ele não pode ser nulo, ou então não pode ser um valor negativo, ou então tem que ser maior do que outro item que também está declarado dentro do banco de dados. Então varia muito
essas restrições de acordo com a necessidade do usuário e a característica do banco de dados. Então, os metadados fazem parte da informação descritiva e definição do armazenamento, no caso armazenado no SGBD. Então, os metadados fazem parte da informação descritiva. Então, a definição do como é que vai ser esse banco de dados, o metadados vai guardar essa definição. Além disso, esses metadados eles são guardados diretamente no SGBD. Então, dentro da mesma estrutura do banco de dados, eu tenho parte que eu guardo os meus dados e outra parte é dizendo o que esses dados são, como é que eles se tratam, como é que eles são compostos. E aqui eu tenho um exemplo que está na figura 6.1 do livro de Omar Srinavat, que tem o seguinte: tem aqui um comando de definição de dados clássico que é o create table, que no caso ele cria uma tabela chamada funcionário. No caso aqui é uma tabela que tem alguns atributos. Dentre os atributos eu tenho o primeiro atributo que é chamado primeiro nome, que ele é do tipo varchar de tamanho 15 e not null. O que isso significa? Isso significa o seguinte: significa que eu tenho um atributo chamado primeiro nome, ele é do tipo caractere, mas não é simplesmente char, ele é varchar. Por quê? Qual que é a diferença de um para o outro? Varchar e char, que aqui no caso vocês podem até reparar aqui que o CPF é char de tamanho 11, diferente do nome do meio seria somente char, que é somente uma letra. O varchar e o char, na maioria dos bancos de dados, dos SGBDs que existem, eles consideram o seguinte: char ele ocupa aquele espaço de memória de qualquer jeito. No caso ele vai falar, ó, CPF. Se eu não preencher o CPF, ou então se eu preencher o CPF com dígitos faltantes, ele vai ocupar 11 espaços de caracteres. Enquanto se eu colocar no varchar, entende o seguinte, que ele vai ocupar até 15 caracteres. Se eu gastar 2 caracteres, 5 caracteres, 15 caracteres ou 1 caractere, ou nenhum mesmo, ele vai ocupar exatamente o que eu digitar e inserir nesse campo. Ou seja, esse aqui ocorre uma economia de memória para este caso, uma vez que eu utilizo varchar ao invés de char. Mas, por exemplo, CPF é sempre, assim, em teoria, existem CPFs de pessoas que tiraram já mais tempo o CPF, não tem necessariamente 11 dígitos. Mas o comum do CPF é que ele tenha 11 dígitos. No caso, são 9 dígitos convencionais e mais 2 como dígitos verificadores. Eles seriam do tipo char. Eu não coloquei como tipo numérico, como tipo int, que eu ocuparia mais tempo, mais espaço do que isso. Que, por sinal, o autor, os dois autores, Omar Srinavat, optaram por char e eu concordo plenamente. Vamos continuar dizendo o seguinte, ó. Dentro da definição, eu estou definindo, dizendo que eu tenho uma coluna, um atributo chamado primeiro nome, outro nome do meio, outro último nome, outro CPF, data de nascimento, cada um desses aqui, mas cada um deles tem um tipo e eles podem ter restrições. Por exemplo, o primeiro nome tem que ser do varchar e não pode ser nulo, ou seja, não posso deixar esse campo em branco. Assim como não posso deixar o último nome em branco e não posso deixar o CPF em branco. Assim como eu não posso deixar o número do departamento, que é o número inteiro, em branco. Então, todo funcionário, só de bater o olho nessa tabela que está sendo criada, já entende o seguinte, ó. Para eu poder cadastrar um funcionário, eu preciso ter o primeiro nome dele, o último nome, que em inglês geralmente é trabalhado como sobrenome, não necessariamente só a última palavra que compõe o nome, sim o sobrenome quase que inteiro, exceto o nome do meio, que geralmente a pessoa pode colocar lá só uma letra, por exemplo. O CPF não pode ser nulo também, no caso todas as pessoas que têm que ser registradas como funcionários têm que ter o CPF cadastrado no sistema, e além disso tem que estar alocado a um departamento. Então, já estou entendendo que dentro desse sistema, antes de cadastrar um funcionário, eu preciso cadastrar um departamento, porque senão eu não consigo cadastrar nenhum funcionário. Se eu preciso atrelar esse funcionário a um departamento já existente, a um código de departamento, eu necessariamente preciso cadastrar o departamento para poder depois voltar e cadastrar o funcionário. Então é mais ou menos desse jeito. E eu tenho lá embaixo, na última linha, eu tenho lá um primary key CPF. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou diferenciar
os meus funcionários entre si pelo CPF. Quer dizer que eu não posso ter repetição de CPF necessariamente. Isso é uma restrição que a gente poderia colocar unique, que seria algo dizendo que é único. Mas além de ser único, ela é minha chave primária, que é aquela que eu vou utilizar dentro do meu banco de dados para referenciar aquele item. Tipo, se eu quiser ordenar os itens, ele vai ordenar geralmente por CPF. Se eu quiser localizar, ele acha pelo CPF, por exemplo. Então, é algo que vai referenciar aquele meu dado univocamente. Quando eu falo univocamente, é somente aquele dado, vai ter aquela linha ou aquela tupla dentro do banco de dados, vai ter aquele CPF. Não pode ser repetido, porque aquilo dentro do banco de dados, aquilo lá é essencial para identificar o funcionário e diferenciar um do outro. Falando sobre construção, que no caso são dentro as 4 ações principais do banco de dados, consiste no processo de armazenar os dados. Então, uma pergunta, quem que controla o armazenamento do banco de dados? É o SGBD. Então aqui eu tenho, por exemplo, uma imagem, que eu tenho aqui a referência dela, que no caso eu não quis gerar essa imagem aqui para aproveitar e pegar da internet, que ele está fazendo o seguinte, ele está pegando o arquivo de configuração do banco de dados ou do SGBD PostgreSQL, SQL, na versão 11, como está descrito aqui, versão 11, número 11, PostgreSQL, que é um SGBD muito interessante, caso vocês queiram estudar um pouquinho sobre ele, vale muito a pena. E aqui tem os arquivos de configuração, que dentro das configurações que existem, posso configurar endereço IP, posso configurar onde meus arquivos vão ser salvos, posso guardar o tamanho máximo de cada um dos arquivos, eu posso guardar uma quantidade muito grande de informações que eu posso configurar como uma pessoa que vai trabalhar com banco de dados, certo? Tem diversas ferramentas dentro da área de banco de dados, especificamente, que eu conheço da área de PostgreSQL, daria para poder fazer aulas específicas na área de PostgreSQL, que são projetos que a gente vai estar executando aqui com o tempo, mas dá para poder pegar ferramentas prontas que estão na internet para você poder configurar esse mesmo arquivo que vocês estão visualizando aqui. Que esse arquivo dá para você poder configurar muitas coisas que dá para a gente poder trabalhar em cima desse arquivo do PostgreSQL. No caso, especificando o seguinte, só gostaria de retomar aqui o termo de construção. Eu vou construir um banco de dados. Estou dizendo como é que ele vai se portar em termos de armazenamento. Para manipulação, pensemos o seguinte. Para eu manipular o meu banco de dados, eu preciso, até então, as ações principais são consulta, que no caso eu vou buscar algum dado que está lá dentro, uma atualização que seria eu alterar conforme o dado está, independente de como ele esteja, se ele não tem registro nenhum, se ele tem alguns registros e eu quero alterar eles, ou quero diminuir a quantidade de registros, e gerar relatórios sobre os dados, que não necessariamente eu estou fazendo uma consulta e buscando um dado que está lá dentro. Se eu quero, analisa esses dados aqui para mim e me retorne alguma coisa. Então isso é algo relativo à manipulação. Para quem já conhece um pouco de SQL, pode entender o seguinte, que no caso a linguagem que a gente utiliza aqui para banco de dados, a consulta a gente pode classificar basicamente como o uso do comando select, que no caso eu estou buscando um dado lá dentro. Para a atualização nós temos as operações que geralmente é o insert, que eu quero inserir um novo dado, delete, que seria apagar um dado que já existe, que já está cadastrado dentro de uma tabela, por exemplo, e update, que é eu pegar um dado, achei ele e eu quero modificar ele por outro dado, dependente do que seja. Então, esse aqui são praticamente as operações que a gente considera como operações de manipulação. E, por fim, a operação de compartilhamento. O que seria o compartilhamento? Seria permitir o acesso simultâneo, no caso aqui, pensemos em um banco de dados multiusuário, ao banco de dados por usuários e por programas. Então, pensando o seguinte, eu vou utilizar o recurso da minha máquina, porque não importa quantos núcleos essa máquina minha tenha. Se eu não tiver um banco de dados que ele trabalha com esses núcleos de forma paralela, não adianta eu ter, tipo, uma máquina de 64 núcleos, 64 cores.
e eu não tenho um banco de dados que é configurado, bem configurado para poder trabalhar com esses cores. Então, o compartilhamento possibilita que diversos usuários ou diversas aplicações consigam ter acesso simultâneo ao banco de dados a partir de seus usuários, a partir de seus programas, certo? Então, usuários pensem como pessoas mesmo que vão logar dentro do sistema e vão tentar acessar aqueles dados conforme a necessidade. Eu não preciso ter uma restrição de quantos usuários estão executando, ou mesmo a quantidade de programas que estão sendo executados. Eu não preciso ter ou instâncias de programas ou pessoas acessando esses programas, consequentemente geram-se novas instâncias, novos jobs, novas tarefas para serem executados, e às vezes um mesmo programa, uma mesma ação precisa executar diversas questões. Por exemplo, eu tenho aqui um site de e-commerce. Então, para exemplificar essa parte aqui de compartilhamento, pensemos um site de e-commerce qualquer que você tenha o costume de utilizar, por exemplo, para poder comprar determinado item. Pensemos que, assim como você está usando, tem diversas outras centenas, talvez milhares de pessoas utilizando aquele mesmo site de e-commerce agora, ao mesmo tempo que você. Então, esse recurso que a gente chama de compartilhamento, que é base para banco de dados, SGBDs específicos, entende que diversas pessoas conseguem acessar ao mesmo tempo, obter os dados que são necessários para elas. No caso, pensemos em tem que verificar estoque, tem que fazer compra, tem que processar pagamento, tem diversas funcionalidades que são necessárias para poder fazer dentro de operação de uma venda. E pense em diversas vendas acontecendo ao mesmo tempo. Então, o compartilhamento permite que a venda de uma pessoa não seja afetada no caso, a compra de uma pessoa não seja afetada pela compra de outra pessoa. E o estoque de um item, que se ele tiver cinco daquele item, que ele consiga vender os 5, quem sabe até ao mesmo tempo. E se a sexta pessoa querer comprar, essa sexta pessoa não vai conseguir comprar porque não tem mais estoque. Então, algo que o compartilhamento consegue verificar esse tipo de funcionalidade, no caso é uma ação que é base no banco de dados. Por quê? Porque sem ser dessa forma, a questão do paralelismo é muito difícil de acontecer se não utilizar banco de dados, se utilizar sistema de arquivos. Porque diversos programas ou diversas pessoas precisam acessar o mesmo dado, e se eu estou acessando um dado, outra pessoa quer acessar o dado. Há um conceito que as pessoas que conhecem um pouco mais na área de recuperação ou de controle de transações, no caso de acesso simultâneo, entende o seguinte: se eu tenho uma pessoa acessando e acessando em formato de escrita, outra pessoa que quer acessar tem que esperar esse aqui escrever para poder acessar também. Então é algo que, se eu fizer isso por sistema de arquivo, minha linguagem de programação precisa fazer essa verificação. Já no caso de sistema gerenciador de banco de dados, ele já faz essa verificação, já faz essa configuração de forma automática, e você ainda não precisa preocupar tanto. Por quê? Porque quando eu estou acessando um dado, praticamente somente aquele dado ou aquela porção de dado próxima àquele dado que vai ser travado, ou seja, vai ser executado um lock. Porque o restante do banco de dados vai estar liberado para outras pessoas acessarem. Se eu utilizar um sistema de arquivos, a grande maioria dos casos, eu preciso travar aquele arquivo inteiro e liberar os outros arquivos, tudo bem. Mas pensemos em uma tabela que eu tenho, no caso, vamos supor, de e-commerce, eu tenho lá todos os itens que estão sendo vendidos e o estoque deles todos os itens estão em um arquivo e o estoque está em outro arquivo. Esse outro arquivo de estoque, se eu quero mexer ao vender um determinado item, eu tenho que mexer nesse arquivo de estoque. Se eu mexer nesse arquivo de estoque, outras pessoas que quiserem comprar também precisam mexer nesse arquivo de estoque. Então tem que esperar uma pessoa, ou um usuário, ou um programa terminar de mexer para o outro vir aqui mexer também. Isso é um recurso que em SGBD não tem tanto problema, porque se eu estiver mexendo no mesmo item, aí ele faz uma verificação e às vezes ele pode até fazer uma conta antes em memória para depois só transmitir no banco de dados e faz a validação para ver se o valor está certo. No mais, esse aqui é a base que eu queria passar para vocês com esse vídeo e respondendo
essa questão. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu peço que vocês escrevam aqui nos comentários para que a gente crie uma comunidade aqui para trocar muitas informações com relação ao banco de dados. Inscreva-se nesse canal e dê uma olhada na playlist que vai aparecer aqui em cima para que vocês vejam os outros vídeos que eu separei aqui dentro da área de banco de dados. Mas é isso, agradeço e a gente se vê nos próximos vídeos.